Estava muito com a opinião de outras pessoas, inclusive da grande parte da minha família. Então, eu acabava sendo influenciada por essas pessoas. E não acabava decidindo por mim, pelas minhas próprias vontades. Hoje não, hoje eu já consigo decidir por mim, eu já consigo perceber quando eu quero, quando eu não quero. Hoje eu me tornei uma pessoa muito mais confiante do que eu era antes. Hoje eu acredito muito mais no meu potencial e eu consigo tomar minhas próprias decisões. Eu consigo planejar minha vida. Hoje eu consigo, sabe, gostar dessa pessoa que eu me tornei. Antes eu também sentia assim que eu tinha muita obrigação de ajudar sempre, me sacrificar sempre. E hoje não, hoje tá mais leve, mais tranquilo, tô conseguindo. Isso pra mim tá sendo libertador. Seja bem-vindo à nossa aula Guia do Amor Próprio. Eu quero te dar os parabéns. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas que identifica que tem uma autoestima baixa e ela não faz nada para mudar isso. Não sei qual a motivação dela, mas você faz parte do grupo de pessoas que cansou de sofrer as penalidades por ter um amor próprio e está buscando uma solução. Parabéns para você por isso. E eu quero falar qual é o objetivo da aula de hoje. O objetivo dessa aula é responder 4 perguntas. Primeiro, a pessoa nasce insegura ou ela se torna? Segundo, o que eu pago diariamente por não ser seguro ainda? Ou seja, não finalizar o tratamento para você ter a segurança. Terceiro, qual é a causa da insegurança? E quarto, estratégias para transformar a insegurança em amor próprio. E você deve estar se perguntando, quem sou eu para falar sobre transformar a insegurança em amor próprio, né? Meu nome é Eduardo Jones, eu sou terapeuta neurolinguístico há 6 anos. Eu já ajudei mais de 500 pessoas a construir um amor próprio de verdade que não depende da aprovação dos outros. E antes de eu me tornar terapeuta, eu era um pouquinho parecido com você. Eu sentia vergonha de falar em público, na faculdade, né? Eu suava só de pensar em apresentar para a turma, lá para o professor. E também quando eu apresentava eu ficava bem nervoso. Geralmente eu sofria mais por antecipação do que na realidade. Em festas, eu sentia muito nervosismo de atravessar onde tinha muitas pessoas. Eu tinha uma sensação sem sentido alguma que todo mundo estava me olhando. E mesmo que eu tinha consciência que essa sensação era ilusória, ela me perturbava mesmo assim. Quando eu recebia críticas, eu sempre reagia atacando as pessoas. Por exemplo, alguém me criticava e falava: e tu que nunca? E tu que sempre? E tu que faz aquilo, né? Eu me sentia muito ferido e eu tinha necessidade de contra-atacar as pessoas. Eu me sentia muito inseguro em todas as relações. Eu ficava comprando presentes, fazendo agrados. Não porque eu sentia vontade. Um pedaço eu tinha até vontade, mas era mais para eu sentir que a relação não ia acabar. E que eu tinha muito medo da rejeição. Se eu fosse rejeitado, já ia acionar outro gatilho ruim para mim. E nos namoros eu sentia que ia acabar mais cedo ou mais tarde. E, primeira pergunta que eu quero responder é: a pessoa nasce insegura ou ela se torna? Será que quando divide lá o zigoto, quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, ele já nasce com esse sentimento da insegurança ou é algo que a pessoa se torna? A boa notícia é que a insegurança que eu estou falando, só para a gente falar a mesma língua, é o sentimento dolorido, que cria outros comportamentos negativos. Por exemplo, medo de falar em público, medo de expor a sua opinião, medo de expor um posicionamento negativo. Como assim, Eduardo, posicionamento negativo? Fala a frase do tipo: não concordo, concordo em partes, não quero agora, não gosto, não vou fazer. A pessoa que tem essa insegurança, ela não vê como opção falar essas frases. E se ela faz, é só nas situações extremas. E depois que ela faz, ela fica muito ansiosa depois disso, com medo de que as pessoas vão perder interesse nela, que vai acabar o relacionamento e ela vai ser rejeitada. E o que significa rejeição para ela? É uma coisa muito, muito dolorida. E ela se acha insuficiente por causa disso. Ela tenta compensar. É como se ela estivesse na pontuação negativa, estivesse devendo pontos para as relações. E aí ela quer agradar as pessoas mesmo sem vontade, gasta dinheiro que não tem. Isso fazendo coisas que machucam emocionalmente ou fisicamente. Isso acontece, por exemplo, tem homens que ele tem um problema de coluna. E aí, para querendo agradar, ele carrega peso que ele não pode carregar. Ou uma mulher no contexto de relação sexual, ela faz algo numa relação sexual que machuca ela, tudo porque ela não quer ser rejeitada, ela acha que tem que fazer esses sacrifícios para compensar. E a grande pergunta: ela nasce ou se torna? A pessoa nasce com a insegurança ou ela aprende? A boa notícia é que ela aprende a ficar assim. E do mesmo jeito que ela aprende, ela pode desaprender. E agora eu vou te explicar como é que faz para a pessoa aprender a ficar insegura, para ela criar um sentido para essa insegurança, né?
por influência do meio. Vou explicar com mais detalhes. Por exemplo, digamos que ela teve um pai que foi ausente, essa criança ela queria a atenção do pai, e o pai se separou da mãe e dificilmente ele via a criança. E aí tu pode perguntar, Eduardo, mas é fatalístico isso? O pai foi ausente, ela vai ter essa insegurança? Não, não é fatalístico. É só tem uma chance alta disso acontecer. Por que a chance é alta de acontecer? Porque a criança ela tem poucos filtros. Não é a situação que contamina a criança, mas a ausência de filtros que ela tem para ela impedir que isso contamine ela. Por exemplo, uma criança... que o que torna a criança criança é a falta de discernimento. Por exemplo, a criança dificilmente ela vai ter o discernimento de que o pai que abandonou, ele fez isso porque o problema está nesse pai, que ele não tem essa responsabilidade, ou aconteceu alguma coisa que possa justificar. Ela vai ter uma tendência de encontrar um sentido nisso. Ele me abandonou porque eu merecia, porque eu sou uma criança incompleta, uma pessoa sem valor. E aí ela instala nisso e isso enraiza dentro dela. Outros exemplos aqui. A mãe falava que a criança era um peso, que estaria melhor se não tivesse nascido. A criança não tem discernimento para entender que a mãe não estava pensando na hora que ela estava falando isso. Que foi um comentário infeliz. Ou que uma criança que foi abusada sexualmente pelo pai. Dificilmente a criança ela consegue perceber que o pai tem um problema. Ela procura um sentido nisso. Meu pai fez isso porque não tem um valor mesmo. Os colegas na escola fizeram bullying com ela por causa que tem intolerância à aparência, à voz, ao jeito de ser. E aí, se você não tem defesas psicológicas, você acaba achando que é merecedor de tudo isso e que todos aqueles maus tratos fazem sentido. Então, respondendo, a pessoa ela não nasce insegura. Ela se torna por influência do meio. Mas principalmente pela variável de a criança não nascer com os filtros que bloqueiam essas influências negativas. E quanto é que eu pago diariamente por não ser seguro ainda? Ou seja, por não concluir o tratamento para ter a segurança? Quais setores da vida a insegurança afeta? No mínimo esses 4. Relacionamentos, financeiro, profissional e saúde mental. Vou falar aqui um por um para ver se faz sentido para a sua realidade. Uma pessoa insegura ela é mais frágil. E por causa disso, eu falo frágil não é fisicamente, é frágil emocionalmente. As coisas do dia a dia tendem a machucar essa pessoa. E a consequência é que as pessoas sentem um peso. Sabe aquela pessoa assim de a gente pisa em ovos, eu não posso falar as coisas pra ela, não posso falar o meu ponto de vista ou dizer alguma coisa que eu não gostei, porque senão ela vai ficar arrasada, vai chorar. E aí, isso as pessoas começam a perceber que você é muito frágil e já começa a perder alguns pontinhos, pelo menos um ponto você perde, né? Algumas pessoas têm uma intolerância a mais a isso. Aí você deixa de ser uma companhia assim tão atraente e inibe a admiração, né? Quem que é mais fácil de admirar? Uma pessoa resiliente, uma pessoa que sabe seu valor, ou uma pessoa que qualquer coisa a gente acaba com o dia dela? A pessoa insegura ela fica pressionando as pessoas para ser reconhecida. Como assim? Uma consequência da insegurança é ela ter necessidade de compensar essa insegurança de algum jeito com o externo. Por exemplo, quando ela é elogiada, ela recebe atenção, isso acalma um pouco a insegurança dela. E aí ela acaba criando artificialmente situações para que esse reconhecimento ocorra. Por exemplo, sabe aquela pessoa que ela cria situações para ser elogiada, ela ajuda, se sacrifica, compra coisas para os outros, tudo para escutar aquele obrigado, nossa, você é incrível, né? Eu não estou falando que todo mundo que faz isso faz por causa disso. É legal quando a gente sente a vontade genuína de contribuir e enriquecer a vida das pessoas. Eu estou falando do motivo doentio que a pessoa faz isso para ela se sentir bem com ela mesma, porque ela está numa vibe negativa e ela faz inconscientemente isso para criar uma situação onde ela vai ser elogiada. E aí as pessoas sacam que assim, poxa, ela fez isso aqui só para receber elogio, tá bom, deixa eu elogiar e tudo. É uma coisa pesada, não é uma coisa genuína. Tu não fez isso, ela sente que tu não fez isso por ela, tu fez isso por causa do teu problema psicológico. E em vez de ter uma energia alta, a pessoa tem energia baixa. E aí a consequência disso é as pessoas não te admirarem tanto, né? O que é mais fácil de admirar? Uma pessoa que gosta de si, que é confiante, segura, sabe seus limites, ou essa pessoa insegura, cabisbaixa, vergonhosa, que ela está disposta a abrir mão da essência dela e dos seus limites para ter a aprovação dos outros, né? É uma coisa que a gente não quer ser uma pessoa dessa quando a gente crescer, né?
E aí tem o financeiro, né? Ó, por a pessoa estar insegura, ela está disposta a gastar dinheiro com presentes, eventos que ela nem quer ir, que ela nem quer fazer, só para se sentir segura ou conseguir elogios. Por exemplo, os colegas chamam ela para ir para um show que ela nem está com vontade de ir, mas ela sente que não, tenho que ir, que se eu não for, vou ser rejeitado, o pessoal não vai gostar de mim. Então, assim, ó, o dinheiro dela já foi embora para algo que não faz sentido. Não faz sentido isso, né? E aí, então, o financeiro dela fica comprometido, porque sempre tem uma torneira aberta para gastar com coisas só para ela se sentir um pouquinho segura, porque acaba que ela fica sempre segura. E o profissional, porque a pessoa, por ela estar insegura, mas ser mais frágil a críticas, a frustrações e erros, né? Tudo fica mais difícil. Por que fica mais difícil a pessoa subir profissionalmente quando ela é insegura, né? Por ela ser mais frágil, ela tem mais dificuldade de fazer contatos profissionais, as pessoas sacam que a energia dela é baixa, ela produz pouco no trabalho por causa do perfeccionismo. Como assim? Como ela tem medo de se machucar e ela se acha insuficiente, ela quer fazer as coisas sempre num grau de perfeição que não existe. Digamos assim, que o mínimo para ela fazer, ela tem que estar perfeita ou quase perfeita. Então ela evolui menos na vida, porque ela produz menos, então ela aprende menos com seus próprios erros. Tudo ela faz isso por causa dos medos de se machucar. E por ela se cobrar muito, ela fica muito nervosa ao falar, ela se comunica mal. E ela não enxerga as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Por exemplo, divulgar o trabalho dela com vídeo, como esse que eu estou fazendo. Não existe na cabeça dela, que ela se acha insuficiente, ela se acha indigna de estar numa câmera, ela não acha que tem um mínimo para isso, que é uma vergonha, que vão criticar ela, e se alguém criticar ela vai destruir o psicológico dela. Tu percebe que tudo na vida da pessoa que é insegura é mais difícil? É como jogar um jogo de videogame no very hard, né? E a questão da saúde. Quando essa pessoa está num relacionamento, ela vive ansiosa. Quando ela lembra que o outro está trabalhando, assim, nos graus mais elevados, né? Ela pensa assim, poxa, ela está trabalhando, está com outras pessoas, você vai se interessar por outras pessoas que são mais interessantes que eu. E aí, e como é uma dor crônica, que quase tudo dispara, essa insegurança, aí o que ela faz para não entrar em contato com essa dor? Dessa dor de não se aceitar. Ela desconta na comida, bebida, cigarro, compulsão por compras, celular, TikTok, Reels, qualquer coisa que mude o foco dela para ela não ficar entrando em contato com essa dor. Então, assim, é um peso, digamos que é um imposto que a pessoa paga diariamente por não iniciar o tratamento para se livrar dessa segurança, que é algo que tem solução. E qual é a causa da insegurança? Qual é a variável que, se eu influencio, a insegurança vai embora? A insegurança é um sentimento, e sentimentos são feitos de pensamentos, de ideias. Os pensamentos, eles criam sentimentos. Se você intervém nos pensamentos, o sentimento ele muda. Vou explicar. Por exemplo, uma mulher que ela foi abandonada pelo seu pai. É um fato que aconteceu. E aí ela acredita que, por causa desse fato, que ela não tem valor. Que se ela tivesse valor, ela não teria sido abandonada. Então o pensamento que ela tem não tenho valor. Porque eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. E a consequência disso é um sentimento de insegurança generalizado. E, por fim, estratégias para transformar a insegurança em amor próprio. São as intervenções de ressignificação. O que são intervenções de ressignificação? Por exemplo, né? É uma intervenção que o terapeuta ele identifica quais foram os eventos traumáticos que fizeram a pessoa ficar insegura. O que é um evento traumático? Uma situação com muita carga emocional que a pessoa viveu, ou uma opinião que ela ouviu de alguém que ela conhece, que ela confia, que abalou ela de alguma forma, limitou ela de algum jeito, fez ela criar um medo, uma insegurança, diminuiu o amor próprio. E aí o terapeuta, com a ajuda do cliente, vai identificar que situação foi essa. Se foi algo que você ouviu, de alguém que você conhece, ou se foi um evento traumático. Quando eu falo evento traumático, eu falo um abuso físico, sexual, psicológico recorrente, um bullying. Todos esses eventos traumáticos, dentro de um contexto onde a pessoa não tem filtro para aguentar isso, acaba criando pensamentos. E esses pensamentos eles criam a insegurança. E depois disso, que foi identificado quais são esse conjunto de eventos traumáticos, né? Às vezes a insegurança da pessoa ela foi criada em 3, 4, 5 eventos importantes. Aí cada evento que é ressignificado, essa insegurança ela vai diminuindo, porque a pessoa não é segura ou insegura.
Existem níveis de insegurança. E aí, digamos que a insegurança dessa pessoa é sustentada por 5 eventos traumáticos. Cada vez que ressignifica cada evento, essa insegurança vai ficando mais fraca. E aí ela já começa a fazer coisas que ela não conseguia fazer antes, aquele peso que atrapalhava ela, que criava aquele medo, já não está mais do mesmo jeito. Então, depois o terapeuta faz o cliente enxergar a situação por outro prisma, encontrar um outro jeito de ver a situação, mas de um jeito que faça sentido para o cliente. Não é só um jeito que faça sentido para o terapeuta, tem que encontrar um jeito que faça sentido ao ponto de a pessoa ver aquela situação e ver assim, poxa, não faz sentido eu sofrer por isso. Essa injustiça que eu passei, ela não prova que eu sou sem valor, que eu sou insuficiente. Não prova, não faz o menor sentido. Então, ocorre a chamada virada de chave. A partir do momento que ocorre essa virada de chave, o cliente ele não sofre mais isso. E a insegurança dele vai baixando ao ponto que ele vive uma completa segurança. E por que funciona? Funciona porque o que está criando a insegurança é o pensamento. Um pensamento criado por um evento traumático ou uma influência de uma pessoa de confiança. Quando eu falo pessoa de confiança, pode ser pai, mãe, a mídia, líder religioso, líder político. Todas essas pessoas que são capazes de influenciar uma pessoa. E depois que esses pensamentos automáticos são dissolvidos, porque esse pensamento que fica dizendo assim, porque você foi abandonado, você não tem valor, ele é automático. E aí, nos casos mais complexos, não é só eu falar para você falar para si mesmo que não tem nada a ver, que esse pensamento ele dissolve. Não, algumas vezes precisa de umas abordagens mais complexas e mais eficientes para dissolver esse pensamento ao ponto de ele não ser mais automático na sua vida e ele não influenciar mais você. Então, depois que esse pensamento automático é desativado, o cérebro para de dar o comando para produzir esse hormônio da insegurança. Porque o cérebro ele não costuma questionar os comandos. Se ele recebe o comando, produza insegurança, produza confiança, ele não discute, ele simplesmente obedece. Aí é excretado os hormônios e a pessoa se sente como é para ser sentido. Então, quando a gente resolve na causa, que são os pensamentos automáticos, o cérebro dá o comando correto e você se sente segura. Tá fazendo sentido até aqui? Então agora você tem 3 caminhos, né? Eu acabei de te mostrar que o teu problema ele tem solução. Você pode tentar ignorar, fingir que isso não existe, que tudo isso é balela, que isso daqui não tem validação científica. Você pode reinventar a roda, que é você procurar sozinho, em vários livros, sites, faculdades, um meio de se reprogramar, para reprogramar a sua mente. É uma forma que pode dar certo, mas pela minha experiência é algo que vai te demandar muito dinheiro e muito tempo. Essa questão de intervir nos próprios pensamentos, eu costumo usar a metáfora do dentista ou do barbeiro. Tu consegue imaginar um dentista ele arrancando o próprio dente, ele tirando a própria cárie? São coisas que não é tão eficiente você fazer em si mesma. É muito mais rápido e mais preciso quando você vai com um profissional que ele é especializado naquele problema que você tem. Pode ser que você consiga? Pode ser. Mas e se você fizer errado? Você já parou para pensar nas consequências? Não, Eduardo, eu não quero saber de reinventar a roda, não quero fazer curso, não quero fazer faculdade. Eu quero simplesmente resolver o meu problema de uma forma rápida e segura. Então você me envia uma mensagem no direct ou no WhatsApp falando que você quer agendar uma consulta e que você quer tirar as suas dúvidas de como funciona, que você quer saber os valores, as garantias, de por que funciona, que eu entre em contato com você o mais breve possível. Era uma pessoa ruim se eu não ajudasse a pessoa na hora que ela quisesse e tudo mais. Então eu me sinto liberto para dizer não, para poder fazer o que eu quero e efetivamente ser protagonista da minha vida. Emocionalmente eu sentia, como eu falei, que se eu não ajudasse eu era uma pessoa ruim, que eu de repente era até hipócrita porque eu não estava vivendo o que eu prego, que é de amar o próximo, de ajudar e tal, sendo que isso não é verdade. Você pode ajudar, mas não precisa ser na hora que a pessoa quer, na hora que a pessoa acha que é importante. Você primeiro tem que fazer o seu papel, suas obrigações e depois fazer isso. Obrigado por isso e eu me sinto em paz com relação a isso daí. Tu teve a oportunidade de dizer não para alguém depois das sessões? Hoje em dia eu aprendi que dizer não é doloroso. O que torna o não doloroso é tu sentir que se tu falar não pra uma pessoa, tu vai estar decepcionando ela. Então, hoje em dia, eu vejo que, cara,
Assim como a pessoa tem o direito de me pedir, eu tenho o direito de falar não. E tudo aquilo que eu antigamente eu dizia assim, eu comecei a dizer não. Oi, Edu, tudo bem? Hein, eu tô passando aqui pra te dar meu relato, né? Que eu fiquei de dar esse relato pra você. Eu demorei um pouco pra responder porque eu queria testar se realmente eu tinha conseguido virar a chave pra mim. E eu acho que foi ontem que uma amiga minha, ela pediu um favor, né? Uma carona. E ontem era um dia assim que eu tava na correria, muita correria aqui. E aí eu consegui falar não pra ela sem sofrer, porque antigamente eu podia até falar não, mas eu ficava sempre me culpando. E ficava uma sensação muito ruim de culpa, né? Não conseguia fazer outra coisa só pensando naquilo. O quanto eu era ruim de não ajudar uma pessoa. Só que eu também tenho uma vida, tenho meus compromissos, tenho meu trabalho e outras coisas, né? Então eu queria sim ajudá-la, só que eu não podia, como eu te falei, eu tenho meus compromissos. Eu consegui dizer não pra ela, não me sentir com aquela culpa que eu me sentia, porque é horrível essa culpa que a gente sente, né? E aí, tá tudo bem, né? Ficou tudo bem. Ela ficou bem comigo. Antes eu também sentia assim que eu tinha muita obrigação de ajudar sempre, me sacrificar sempre. E hoje não, hoje tá mais leve, mais tranquilo, tô conseguindo. Isso pra mim tá sendo libertador. Bom, Eduardo, a sessão foi muito boa pra mim. Em um curto prazo de tempo, foi algo maravilhoso, assim, seu trabalho é incrível. Antes da sessão, eu me importava muito com a opinião de outras pessoas, inclusive da grande parte da minha família. Então, eu acabava sendo influenciada por essas pessoas. E não acabava decidindo por mim, pelas minhas próprias vontades. Hoje não, hoje eu já consigo decidir por mim, eu já consigo perceber quando eu quero, quando eu não quero. E hoje eu consigo separar quando eu peço uma opinião e se aquilo vai interferir ou não na minha vida. Não deixo as pessoas tomarem mais as próprias rédeas da minha vida. Afinal, a vida é muito curta, eu tenho que decidir as coisas por mim mesma. Hoje eu me tornei uma pessoa muito mais confiante do que eu era antes. Hoje eu acredito muito mais no meu potencial e eu consigo tomar minhas próprias decisões. E eu só tenho que te agradecer, que foi maravilhoso. Hoje eu consigo planejar minha vida. Hoje eu consigo, sabe, gostar dessa pessoa que eu me tornei. Fala, Eduardo, tudo bem? Cara, passando só para agradecer e te posicionar de como é que estão as coisas. Com as terapias eu consegui melhorar minha assertividade, consegui ser mais impositivo nas minhas colocações e consegui com que as pessoas entendessem os meus limites materiais, pessoais, financeiros, profissionais e tudo. Está sendo muito proveitoso trabalhar essas sessões com você, é muito bacana e eu consegui melhorar 1000% tudo o que eu preciso fazer. Estou sendo mais respeitado profissionalmente, pessoalmente, em casa o relacionamento está bem melhor com a família. Está sendo muito bacana essas sessões, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu amigo. Fala, Eduardo, tudo bem? Cara, passando só para agradecer e te posicionar de como é que estão as coisas. Com as terapias eu consegui melhorar minha assertividade, consegui ser mais impositivo nas minhas colocações e consegui com que as pessoas entendessem os meus limites materiais, pessoais, financeiros, profissionais e tudo. Está sendo muito proveitoso trabalhar essas sessões com você, é muito bacana e eu consegui melhorar 1000% tudo o que eu preciso fazer. Estou sendo mais respeitado profissionalmente, pessoalmente, em casa o relacionamento está bem melhor com a família. Está sendo muito bacana essas sessões, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu amigo.